com muita alegria que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Também agradecer ao Diácono Messias, Pastor Jaime, por ter estendido esse convite. Confesso aos irmãos que fico um pouco nervoso quando subo este lugar. Há um grande temor. E também no começo da minha conversão, lembrando ali fora, quando eu me converti, eu vi várias pessoas pregando, vários homens de Deus pregando a palavra. Até falei assim para Deus no começo, que o Senhor podia fazer de mim um pregador. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, porque há uma grande responsabilidade. E a primeira vez que eu fui chamado para pregar, confesso que eu fiquei muito nervoso, porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Mas aqui estamos para poder falar aquilo que Deus manda. E eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Jó, capítulo 1, versículo 6. Jó, capítulo 1, versículo 6. Esse é um pouquinho extenso a leitura, se algum dos irmãos quiser se sentar. Jó, capítulo 1, versículo 6. A palavra do Senhor vai nos dizer: Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. E o Senhor disse a Satanás: De onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: De ir e de vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: Tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele e sobre a sua casa e sobre tudo o que ele tem por todos os lados? Tu abençoaste o trabalho e as suas mãos e as suas posses aumentam na terra. Mas estende a tua mão agora e toca tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. E o Senhor disse a Satanás: Eis que tudo o que ele tem está em teu poder, somente sobre ele não estenda a tua mão. Então Satanás se foi da presença do Senhor. Houve um dia em que seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão mais velho. E veio um mensageiro a Jó e disse: Os bois estavam lavrando e as jumentas pastando junto a eles. E os sabeus caíram sobre eles e os levaram. Sim, eles mataram os servos a fio da espada. E só eu escapei para encontrar. Enquanto ele ainda estava falando, veio também outro e disse: O fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os seus servos, e os consumiu. E só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: Os caldeus formaram 3 bandos e caíram sobre os camelos. E os carregaram, sim, e mataram os seus servos a fio da espada. E só eu escapei para encontrar-te. E quando ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E eis que veio um grande vento no deserto e atingiu os 4 cantos da casa. E caiu sobre o jovem, e eles estão mortos. E só eu escapei para contar-te. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e prostrou-se em terra e adorou. Ainda no capítulo 2,
somente o versículo 5 e 6. Porém, estenda a tua mão agora e toca-lhe aos ossos e a carne, e ele te amaldiçoará diante da tua face. E o Senhor disse a Satanás: eis que ele está em tuas mãos, mas poupa-lhe a vida. Somente até aqui. Irmãos, voltando ali, quando o culto terminou domingo, uma palavra muito boa, a qual o Diácono Messias trouxe. E quando acabou o culto, veio ele e o pastor Jaime do meu lado, me fizeram o convite. Falei: meu Deus, eu não sou nenhum pregador, mas foi estendido o seu convite. E eu falei, aceitei. E ali mesmo eu fiquei pensando: o que eu vou falar para a tua noiva? O que eu vou dizer para a tua igreja? E ali no próprio domingo, à noite, fiquei meditando, buscando alguma resposta, e veio alguns personagens bíblicos a qual eu queria falar, mas eu não senti no meu coração. E fiquei ali preocupado, segunda, terça, e quando foi quarta-feira, até disse para minha esposa, levantei de manhã para trabalhar, e conversando com Deus, eu falei: Senhor, não tem nenhuma mensagem para a tua igreja, confirma algo no meu coração. E Deus me revelou sobre Jó, a qual a gente lemos aqui, e eu fui buscar um pouco mais sobre a vida de Jó, e pesquisei algumas coisas, e comecei a meditar sobre a vida deste homem, a qual a Bíblia diz que era um homem justo, íntegro, um homem que se desviava do caminho do mal, e passou por todas essas coisas. E meditando um pouco, aqui no capítulo 14, que é onde vem os servos de Jó, e vem dizendo sobre tudo aquilo que havia acontecido. Nos tempos de hoje, podemos perceber que, talvez, na linguagem de hoje, Jó podia ser, talvez era um homem rico, não, ele podia ser um homem milionário, por possuir muitas riquezas, um homem íntegro, reto. E quando eu comecei a ler esse texto, falei: Jesus, o que o Senhor quer dizer com a sua igreja? O que o Senhor tem para dizer à sua noiva? E ali, quando nos versículos a qual eu falei agora, 14 até o 18, eu comecei a ver a vida de um homem justo, um homem obediente a Deus, sendo provada por Deus, sendo tentada pelo próprio diabo, mas provada por deixar Deus provar. E Deus ali deixa o próprio inimigo tocar em tudo que Jó tem. Jó era um homem que morava na terra de Uz. Segundo a tradição bíblica, era a terra de Jó. Jó, por buscar o significado do nome Jó, significava perseguido ou possivelmente homem voltado a Deus. Uma das coisas aqui, abrindo um parênteses, é que muitas das vezes, nos dias de hoje, apresentam um evangelho muito do que pode somente dar, e somente pode fazer riquezas, apresentando um evangelho que Deus tem que fazer por nós. Mas a minha pergunta para mim e para você hoje: o que nós estamos sendo para Deus? Será que estamos sendo servos? Será que estamos sendo obedientes? Jó, mesmo com todas essas riquezas, perdeu tudo, mas mesmo assim ainda se prostrou e adorou a Deus. No meio de tanta tribulação, no meio de tanta aflição, tanto deserto, muitas das vezes a gente quer as coisas de Deus, mas às vezes não aceitamos para perder. Muitas das vezes não aceitamos perder, passar por um processo. E Jó era um homem que nunca pecou contra Deus, a Bíblia diz, e ainda passou por vale, passou por tudo isso. Eu fico imaginando hoje, irmão, nas pregações que existem, de que já vi muitas vezes, já presenciei, pastor Jair, em que Deus vai fazer na nossa vida, assim como fez na vida de Jó, que Deus vai dar riqueza, vai dar tudo em dobro para nós, assim como fez na vida de Jó. Mas será que nós estamos preparados para passar aquilo que Jó passou? Será que estamos preparados para isso?
Porque muitas das vezes a gente perde algo tão pequeno e colocamos a culpa em Deus. Muitas das vezes perdemos bens materiais a qual estamos apegados e fica questionando a Deus por quê. Mas a gente não quer passar um processo. Eu fico imaginando aqui sobre as notícias que Jó recebeu dos seus servos, sobre as perdas dos filhos. Já tinha perdido tudo, o jumento, já tinha perdido sua riqueza. Mas uma das maiores dores que um ser humano pode ter, eu fico imaginando, é a perda de um filho. E Jó somente não perdeu um, perdeu 10. Será que estamos preparados para ser provados por Deus? E mesmo diante de provas, será que estamos preparados para adorar a Deus em todas essas coisas? Porque muitas das vezes a gente vem ao culto só para buscar, só para pedir, e não colocamos como servo. Antes de qualquer coisa, eu não tenho que pedir, eu tenho que ser servo. Eu tenho que buscar a Deus pelo que Ele é, não o que Ele pode me dar. Porque a própria Bíblia diz que aquilo que é necessário, Deus se encaminha. Muitas das vezes não queremos passar por perseguições. Muitas das vezes não queremos passar por açoite, assim como Paulo falou. Talvez no decorrer daquilo que eu vou dizer, eu possa citar outros homens de Deus, mas o próprio Paulo disse que sentia alegria nas aflições, nas angústias, nas perseguições. E hoje nós estamos numa geração de crentes, se me perdoa falar, mas uns crentes Nutella. Nos permite, nós não queremos passar por tal provação. O próprio Jesus disse, lá em Mateus 5,10: bem-aventurado os que sofrem perseguição da justiça de Deus, porque deles é o reino dos céus. Se você está sendo perseguido, se você passa por alguma provação, talvez por uma enfermidade, respeite o tempo. É como eu disse aqui esses dias atrás, há um determinado tempo para todas as coisas e devemos respeitar esse tempo. Jó não questionou, Jó simplesmente adorou. E ainda no capítulo 2, no versículo 5 e 6, bastando tudo aquilo que Jó perdeu, aí o Senhor permitiu que o inimigo, que o diabo tocasse em seu corpo, mas não permitiu que levasse a sua vida. Talvez vamos ser provados, vamos nos encontrar em um tempo em que talvez a gente não vê solução, mas devemos confiar em Deus, assim como Jó confiou, ter a paciência, assim como Jó teve. É isso que nós devemos pedir a Deus. Não devemos buscar somente riqueza, porque a nossa maior riqueza está no céu. Nós devemos lutar pela coroa da vida eterna. O preço da cruz foi pago por isso, para nós ter uma morada eterna, porque tudo que nós temos aqui na terra um dia vai ficar. Devemos sim desfrutar de coisas boas, devemos sim pedir, talvez sim, o melhor para Deus, mas saber que Deus vai dar aquilo que é necessário e não o que nós queremos. Porque eu entendo que a palavra de Deus, ela fala aquilo que é necessário para mim, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. E a confiança de Jó, somente Deus conhecia o propósito por trás de todo o sofrimento de Jó. Contudo, nunca lhe explicou a respeito disso. Jó nunca desistiu de Deus, mesmo meio ao sofrimento. Não devemos desistir de Deus no meio do nosso sofrimento. Devemos saber que Deus está no controle, até mesmo nossas perdas. Eu me lembro, até o dia que eu falei, quando roubaram o carro, até comentei com a minha esposa semana passada, algo que a gente batalhou, estava ali, estamos ainda pagando, não é feio falar isso, mas quando roubaram esse carro, meu amigo Alain, eu não questionei a Deus,
Eu falei, eu sei que o Senhor tem um propósito nisso. Eu sei que o Senhor vai me mandar em um lugar diferente. E ali eu vou adorar o Senhor. E eu sei que aquele roubo foi um propósito de Deus para mim estar hoje neste lugar, adorando e exaltando o nome de Jesus. Irmãozinho, em tudo Deus tem um propósito. Em tudo. Os pais aqui que estão presentes, alguns de vocês já pararam a imaginar o que é a dor de perder um filho? Talvez esteja alguém aqui que já passou por essa situação de perder um filho, a dor que deve ser. E João perdeu 10. E a Bíblia diz que mesmo assim ele prostrou e adorou a Deus. Será que nós estamos nos prostrando diante da dificuldade? Será que estamos nos entregando assim como Deus quer? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Muitas das vezes, em nossa vida, não na vida de Jó, mas em nossas vidas, passamos por algo, um momento difícil, em que mesmo a gente plantou e depois questiona Deus por isso. E depois questiona Deus por isso. E esquecemos daquilo que a gente fez lá atrás. Não devemos entrar nessa igreja aqui apenas por um culto só. Nós devemos aqui adorar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele sim é digno de toda a honra e de toda a glória. Ele tem todo o poder. Talvez você entrou aqui esta noite desanimado, triste, talvez desacreditado por algum problema, por alguma situação, talvez na área sentimental, na área financeira. Mas eu vim aqui te dizer que o Espírito Santo de Deus manda te falar: confia em Deus, confia em Jesus, entrega tudo a Ele. Diante dessa situação que você está passando, confia, porque lá na frente Deus vai te honrar. Nós primeiramente devemos confiar e adorar a Deus. No final da história de Jó, a Bíblia diz que o meu Redentor vive e eu estarei vivo para que Ele me mandar. É isso. Nós devemos confiar de que Deus ainda vai entrar com providência no seu problema. Nós devemos respeitar o processo. Irmãos, eu confesso que outra vez que eu preguei aqui, eu queria até comentei aqui sobre vários obreiros que tem aqui. E eu queria sim que Deus me usasse de uma maneira como usa, mas eu tenho que entender que Deus tem suas formas de usar cada um. Eu queria chegar, eu queria pular, eu queria gritar. Um dia eu conversando com o presbítero João Carlos, ele falou: Léo, entenda, o dia que você entender que você tem que viver aquilo que Deus quer, da maneira que Ele quer, Deus vai te usar do jeitinho que Ele quer. Então, irmãos, essa noite eu queria trazer essa reflexão, não somente para vocês, mas para mim também, porque a palavra, antes de chegar a vocês, chegou a mim. Aleluia. Estamos sendo justos igual Jó. Queremos a riqueza que Jó teve, mas não queremos passar o processo que Jó passou. É como eu disse, há muitas pregações por aí que diz: você vai ter aquilo que Jó teve. Deus vai fazer na sua vida assim como fez na vida de José, mas ninguém quer passar o processo que José passou. José, antes de ser governador, ele foi perseguido pelos seus irmãos, ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi jogado, foi vendido como escravo. Ele, por fazer o certo, ele foi preso, passou um tempo na cadeia, e assim depois Deus fez dele um governador. Será que nós estamos preparados para passar o processo de Deus?
Será que estamos preparados para pagar o preço do propósito de Deus? Eu não sei de que maneira você entrou aqui, mas fique no propósito de Deus. Em meio de sofrimento, em meio de tristeza, em meio de aflição, em meio de perseguição, mas fica no propósito de Deus. Eu convido a igreja a se pôr de pé. Cristo está orando. Se porventura esta palavra falou com alguns irmãos, não tenha vergonha não. Se alguns irmãos quiserem vir aqui à frente, receber uma oração. Eu fui muitas vezes vir à frente, muitas coisas a qual Deus me falava, e hoje eu vejo o cuidado de Deus na minha vida. Eu tenho certeza que o mesmo cuidado que Deus teve na minha vida, Ele tem na vida de cada um de vocês. Senhor meu Deus, estamos aqui reunidos, Senhor, em Tua presença, Senhor. Senhor, a Tua palavra foi falada assim como o Senhor me deu. Que eu, Senhor, possa neste momento estar orando, Senhor, intercedendo a cada vida, Senhor, que está aqui à frente, Senhor. Senhor, eu não conheço o íntimo de cada um, eu não conheço talvez a vida de cada um, mas o Senhor conhece cada pensamento, Senhor. O Senhor conhece cada coração, cada sentimento, meu Pai. Que o Senhor nesta noite, Senhor, possa entrar com providência, que o Senhor possa fazer segundo a Tua vontade na vida dos Teus filhos, Senhor. Mesmo diante de sofrimento, mesmo diante de perseguições, que nós possamos, Senhor, nos prostrar como Jó, nos posicionar como Jó e fazer a Tua vontade, meu Pai. Cura, vai restaurando, e que tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dos Teus filhos, o Senhor possa fazer no Teu tempo certo, meu Pai. Vai curando, vai restaurando, vai limpando, meu Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém.